Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse trabalho aqui no canal. Eu sou o Tom e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal: como fazer um gráfico com eixo secundário no Excel. Aparentemente um assunto muito simples, mas tem algumas informações, algumas formatações que devem ser feitas para equiparar as escalas, tá bom? É mais ou menos isso aqui. Você tem um gráfico, só que perceba que você vai ter as duas séries, mas com números bem diferentes. Por exemplo, um vai de 1000 a 5000 e o outro uma outra série com números baixos, tá vendo? Você precisa fazer graficamente aí as duas séries, ok? Então a gente precisa fazer alguns ajustes e tem uma dica sensacional para esse gráfico. Fica até o fim, tenho certeza que você vai gostar. Já te convido a conhecer o nosso site www.excelforever.com.br, onde você encontra nossos cursos, planilhas prontas, um monte de coisa legal chegando, tá bom? Dá uma olhadinha, tenho certeza que você vai gostar. E se você quiser a planilha desse vídeo aqui, isso mesmo, para você baixar e praticar, é só você olhar os links do pendrive Excel Forever, ok? Baixa, pratica, vai te ajudar muito. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Sem muita enrolação, bora fazer um gráfico com eixo secundário, bora para a tela. Dando sequência ao nosso vídeo, como eu disse antes, nós vamos fazer um gráfico com eixo secundário no Excel. Um assunto bem legal, bem bacana saber isso aqui, ok? Em algum momento vai bater a sua porta. Então, olha só, para construir o nosso gráfico, eu peguei algumas informações aí de um grande jogador, que na minha opinião é massacrado por todo mundo, injustamente, o nosso monstro Neymar. Então, olha só, tenho aqui algumas informações que eu peguei no próprio site do Neymar. Eu excluí os gols de 2009, que são poucos gols, tá? E nenhum título. Escolhi também os poucos gols de 2019, porque esse ano está uma verdadeira catástrofe por rapaz, não é mesmo? Então, olha só. O Neymar está com quase 400 gols, vamos ver aqui. 351, na verdade é um pouco mais, né? Eu excluí alguns gols aí, para o nosso gráfico ficar redondinho aí, ok? Então olha só, e tem também um monte de títulos que o Neymar tem. São 30 títulos em clubes e um monte de outros títulos pessoais também, né? 30 títulos não é pouca coisa para um jogador, muito bacana também. Legal. Então olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos selecionar aqui os dados das duas colunas, né? Porque se a gente quer um gráfico com eixo secundário, a gente tem que pegar duas séries diferentes, não é mesmo? Aí a gente vai fazer um gráfico de linha, você pode escolher qualquer um aqui, ó, dessa parte de cima, tá vendo? Pode ser, vamos colocar com essas bolinhas já, com esses separadores aqui, fica bem bacana aí o gráfico, tá bom? Mas depende muito aí do como você vai usar a informação. Olha só, vou aumentar aqui um pouco o gráfico. Legal. Então olha só, pessoal, primeira coisa, você já criou duas séries, né? Você já criou duas séries nesse gráfico. Então, para a gente trabalhar as séries, olha só, se você vier aqui em Design, você tem aqui selecionar dados, você já observa aqui que você já tem duas séries, né? Da forma que foi selecionado aqui, nós já temos duas séries. Depois nós vamos editar, dar nome aqui, dar uma melhorada no gráfico, tá bom? O importante agora aqui, pessoal, é você vir aqui na segunda série, né? Formatar série de dados. E olha só, aqui em opções de série, nós temos eixo principal e eixo secundário. Então nós vamos colocar a segunda série, né? Que são os títulos do Neymar, como eixo secundário. Olha só que legal. Cliquei aqui. Mas o que acontece, pessoal? Olha só como ficou estranho, né? Mesmo os números sendo bem diferentes, ó, tá vendo? É muito diferente aqui. Então, olha só, pessoal, o que acontece aqui? Mesmo os números sendo bem diferentes, né? Olha só, os gols, a quantidade de gols são bem maiores aí do que os títulos do Neymar, tá bom? Mas, mesmo assim, os gráficos ficam parecidos ali, eles se entrelaçam. Por quê, pessoal? Porque o Excel, quando você constrói as duas séries, né? Mesmo tendo o secundário, ele faz tudo, ele ajusta automaticamente, ó, entendeu? Então, olha só, ele faz um ajuste aqui
para ele se adaptar à tela do gráfico, nos dois lados. Então, por isso que elas ficam muito parecidas. Mas não é esse visual que a gente quer ter quando faz um eixo secundário, não é mesmo? Então, olha só. Se você clicar aqui nos números, aqui no eixo vertical, duas vezes, você vai ter acesso, olha só, como ficou aqui a escala ó, de 0 a 60, tá bom? E aí, se você vier no novo eixo, no secundário, está de 0 a 6. Então, a primeira coisa que você faz aqui, deixa igualzinho a primeira, 0 a 60. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, 0 a 60. Olha que legal, pessoal, é esse efeito que a gente quer. E aí, se você quiser que esse gráfico secundário, que ele participe um pouco mais do gráfico, ou seja, que você perceba as variações um pouco mais, embora os números sejam bem pequenos, você vai fazendo testes aqui, ó, você pode pôr 50, olha o que vai acontecendo, ele aumenta um pouco, tá vendo? 40, você vai fazendo teste até ele ficar do jeito que você acha bonito aí, ó. Ele só não pode ficar entrelaçado, porque aí fica bem feio, não é mesmo? Então, olha só, 25, 20 acho que vai ficar legal, olha só, bem bacana, não é mesmo? Olha que legal, deu certo aí o nosso gráfico. Ou seja, o gráfico primário mostra, a linha primária mostra os gols do Neymar, né? E o secundário mostra os títulos do Neymar, ok? Lembrando que tem duas séries diferentes. Legal. Agora, pessoal, antes de dar uma dica bem legal para vocês, bem bacana, vamos arrumar algumas coisas no nosso gráfico, né? Primeira coisa, olha só, da forma que a gente selecionou, a gente ficou sem série, sem os anos, então nós vamos arrumar algumas coisas. Primeira coisa aqui, a gente vem aqui nos números aqui do eixo horizontal, tá vendo? Na área do gráfico, no eixo horizontal da área do gráfico, nós vamos mudar algumas coisas aqui na guia design, selecionar dados, e nós vamos pegar essas informações aqui, ó, rótulo do eixo horizontal. Vamos editar e selecionar o que, pessoal? Os anos, né? Muito simples, olha lá. Vamos selecionar os anos, Enter duas vezes. Pronto! Que bacana, nós temos os anos aqui relacionados, referentes aí aos títulos e os gols do Neymar. Legal, olha lá que bacana. Outra coisa é que nós não temos a série, né, pessoal? Então vamos lá, design, selecionar dados. O que é a série 1? Série 1 são os gols, né? Então vamos dar nome para isso, ó, gols, Neymar. E a série 2 são títulos. Títulos, olha que legal. Muito. Olha como o nosso gráfico já vai tendo uma cara bem legal aí. Vou apagar essas linhas aqui do meio que eu não gosto, mas você pode deixar se gostar, né? Vou diminuir um pouco aqui esse gráfico. Olha que bacana. Isso aqui também vamos aumentar para dar um charme aí na série também, para a pessoa saber o que é, né? E aqui vamos colocar, que a gente vai colocar aqui, números do Neymar. Números do Neymar. Legal, muito bacana. Olha só, bacana, né, pessoal? A gente enxerga no eixo primário aí, os gols e no secundário os títulos. Então a gente pode adicionar rótulos em ambos. Vamos colocar aqui um pouco maior, né, para a gente enxergar esses números. E vamos também colocar rótulos no segundo também. E colocar aí um pouco maior também. Legal. Aí você poderia ajustar os números, vamos lá. Mas a gente não precisa perder tempo com isso. Olha só, o que fica feio, o que tem feio aqui só nesse gráfico, são os números aí dos eixos, ó, em todos, né? Em todo o gráfico, a mesma coisa no lado direito. E se a gente conseguisse, de alguma forma, apagar os números que não interessam, para dar uma visão melhor, para a gente conseguir focar, né, o eixo no gráfico. Gente que interessante. Aqui, quando a gente está falando de gols do Neymar, qual que é o mínimo de gols que ele fez? Foi em 2016, 29 gols. Então a gente sabe que não tem um número menor do que esse. Então, se a gente clicar duas vezes aqui, ó, descer tudo aqui, nós temos uma opção aqui embaixo, ó, em números. Olha que legal. Código de formatação. Olha que interessante isso aqui. Aí, se a gente digitar um código aqui, ó, abre colchete, e aí a gente vai colocar assim, maior, olha só, números maiores do que 29, ok? Fecho o colchete, 0 e 3 vezes ponto e vírgula. E vou adicionar. Olha que legal, pessoal. Olha que interessante que aconteceu aqui.
eu foco os números aqui do eixo, desse eixo vertical, somente no gráfico que interessa, na série dele. Legal. Será que a gente consegue fazer o mesmo aqui, pessoal? Tirar a parte de cima que não me interessa? Então, olha só. Quando a gente está falando de títulos, não teve mais do que 5, não é mesmo? Não teve mais do que 5. Então, é a mesma coisa. Se você selecionar aqui o eixo vertical da segunda série, né? E vier aqui em número, mesma coisa. Ó. Abre colchete. Números menor do que, tem 5 aí, né? Então vamos colocar 5, olha só, fecha colchete, 0, 3 vezes ponto e vírgula. Vamos ver o que vai acontecer? Olha que legal, pessoal, olha que legal. Olha que como muda o visual do gráfico. Eu vou aumentar aqui para você entender direitinho o que eu fiz aqui. Olha só, vou dar uma brincada aqui, aumentar aqui também está muito pequenininho o eixo, nosso eixo secundário, que é o nosso assunto aqui em questão, né? Vou negritar também. Olha que interessante, pessoal. Esses números aqui ficam bem claros agora, são referentes ao primeiro eixo. E esse eixo verde, esse pedacinho do eixo secundário, referente à segunda linha. Olha que legal. Na prática, o que a gente fez foi uma formatação para apagar os números que não nos interessam, tá bom? Ele não vai fazer parte do restante do gráfico. Olha que legal ficou esse gráfico com eixo secundário, aí com números do Neymar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Isso que a gente tinha para falar sobre o gráfico com eixo secundário. Espero que você tenha gostado, seja muito útil para você. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder, ok? Se você tiver algo novo para me ensinar, deixa no comentário também. Eu vou gostar muito de aprender. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo que ajuda muito o canal a crescer. Baixe essa planilha aqui para download para você praticar, senão não vai adiantar, tá bom? Baixa ela onde? Aqui no link do pendrive, aqui na descrição do vídeo, você tem lá os links do pendrive, tem um link de gráficos, tá bom? Tem um link só de gráficos, você vai conseguir baixar essa planilha. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo que ajuda muito o canal a crescer. Grande abraço, sucesso, nos vemos no próximo vídeo.